Olá, sou o professor Josimar Silva. Nós vamos dar início a uma aula de exercício sobre permutação simples, ou seja, permutação de objetos distintos, tá? Vamos pegar aqui um primeiro problema. Questão da UF: 3 ingleses, 4 americanos e 5 franceses serão dispostos em fila, ou seja, dispostos em linha reta, de modo que pessoas de mesma nacionalidade estejam sempre juntas. De quantas maneiras distintas a fila poderá ser formada, de modo que o primeiro da fila seja um francês? Tá? Bom, se as pessoas de mesma nacionalidade devem ficar juntas e a primeira pessoa da fila obrigatoriamente é um francês, isso equivale a dizer que os primeiros da fila vão ser todos franceses. Tudo bem? Essa é a primeira coisa que a gente tem que observar. Tá? Na verdade, os 5 primeiros da fila, já que eu tenho 5 franceses. Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma possibilidade, vamos descrever uma possibilidade e depois a gente vai pensar no problema. Uma possibilidade é essa daqui. Eu tenho francês 1, o francês 2, o francês 3 e o francês 4. Aliás, mais um, né? Francês 5, são 5 franceses. Eu tenho o americano, são quantos? 4 americanos, né? 4 americanos. Tem um americano, segundo americano, terceiro americano e o quarto americano. Tá? E eu tenho também mais 3 ingleses. Tá? Inglês 1, inglês 2, inglês 3. O problema impõe que pessoas de mesma nacionalidade estejam juntas. Ok? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar esses caras dentro de uma caixinha, né? A gente vai formar blocos. Esses blocos aqui impedem que essas pessoas se misturem com as outras, tá ok? Eu vou ficar só com um bloco de ingleses, um bloco de americanos e um bloco de franceses, tá? E com a seguinte restrição adicional: esse bloco dos franceses não pode sair daqui, tá? Porque o enunciado impõe que o primeiro da fila seja um francês, tá? O que a gente vai fazer agora é descobrir de quantas maneiras esses caras, todas essas pessoas podem formar essa fila, podem ficar lado a lado, tudo bem? São 12 pessoas, não é isso? De quantas formas essas 12 pessoas podem ficar lado a lado? Aqui eu tenho quantas possibilidades de permutar esses franceses aqui, já que os franceses podem ser permutados dentro das caixas, né? Então eu tenho permutação de 5 para permutar os franceses, deixa eu consertar aqui, permutação de 5. Eu tenho também permutação de 4 para permutar os americanos e tenho também a permutação de 3 para permutar os ingleses. Tudo bem? O princípio fundamental da contagem diz que eu vou multiplicar essas possibilidades parciais e agora só me resta cuidar de um pequeno detalhe, tá? Eu, quando combinei de descrever, tá? Quando eu disse que eu ia descrever uma das possibilidades, eu coloquei os americanos aqui, o bloco dos americanos na segunda posição e o bloco dos ingleses na terceira posição. Mas isso não precisa ser assim, tá? Pode ser o contrário, eu posso ter os ingleses antes dos americanos. Então, além disso tudo aqui que eu fiz, ou seja, o que eu fiz? Eu permutei os elementos dentro das caixinhas, tá? Eu permutei os elementos dos blocos. Além disso, eu posso permutar esses 2 blocos aqui, ó. Eu vou embaralhar esses 2 blocos, permutação de 2. Eu estou embaralhando o bloco dos americanos e o bloco dos ingleses. Agora acabou, é só fazer conta, tá? Então fica assim, ó, 5 fatorial, vezes 4 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 2 fatorial, tá? Isso vai me dar 120 vezes 24, vezes 6, vezes 2, que vai me dar um total de 34.560. Essa é a resposta, tá? Vamos ao nosso segundo problema. Enquanto os anagramas da palavra queijo, as vogais não aparecem todas juntas. Tá? As vogais não podem aparecer todas juntas. As 4 vogais não podem estar juntas. Bom, para resolver esse problema, a melhor coisa que a gente pode fazer é calcular o que a gente não quer, calcular os casos proibidos e depois tirar do total. Tá? A gente vai calcular o número de anagramas
onde aparecem as 4 vogais juntas. Isso é muito fácil de fazer. Vamos ver? Assim, ó. E depois a gente vai tirar do total, tá? Vamos calcular logo o total. Vamos fazer o total aqui. O total é muito fácil. O total é número de anagramas da palavra queijo, são todas as letras distintas, né? Não há repetição, a gente está diante de uma permutação simples, portanto. Permutação simples, a gente basta contar o número de letras, são 6, então basta fazer P de 6, que é 6 fatorial. Tudo bem? Esse é o total de anagramas. Agora vamos calcular os proibidos, ou seja, aquilo que a gente não quer que aconteça. Os anagramas indesejados. Os anagramas indesejados são aqueles nos quais as 4 vogais aparecem juntas. Vou pegar um exemplo aqui, a gente começa sempre fazendo isso, né? Vou pegar uma possibilidade aqui. Um anagrama indesejado, por exemplo, seria esse aqui, ó. Esse seria um anagrama indesejado, tá? As 4 vogais aparecem aqui no meio, ó, juntas, tudo bem? Vamos calcular quantos são ao todo? Bom, isso é muito simples, tá? Basta a gente colocar dentro da caixinha, né? Basta a gente considerar blocos. Agora, eu deixo de ter 6 elementos, como anteriormente eu tinha, deixo de ter 6 elementos, e passo a ter apenas 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? A letra J, a caixinha, o bloco, tá? E a letra Q. Passa a ter apenas esses 3 elementos, J, bloco e Q. Tá? E vou fazer a permutação desses 3 elementos. De quantas maneiras eu posso permutar esses 3 elementos aqui? Permutação de 3. Tem um pequeno detalhe ainda, tá? Dentro da caixinha, dentro do bloco, essas 4 letras podem mudar de posição, ou seja, elas podem ser permutadas. Então ainda tem que considerar isso, tá? Então eu vou fazer o seguinte, os objetos são permutados e os objetos dentro da caixinha também são permutados, tá? Os 3 objetos e os objetos dentro da caixinha são permutados. Permutação de 4. Esse E me remete à multiplicação, do princípio fundamental da contagem, tudo bem? Conectivo E. Então, como eu tenho que embaralhar esses 3 objetos e também embaralhar o que está dentro da caixa, eu vou multiplicar, tá? Isso vai me dar 3 fatorial vezes 4 fatorial. Conforme nós combinamos, para resolver o problema, basta fazer o total, 6 fatorial, menos esse produto aqui, 3 fatorial vezes 4 fatorial, que vai me dar 720, tá? Ou então eu posso fazer o seguinte, ó, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial menos 3 fatorial vezes 4 fatorial. Teria ter calculado, né? 720, aqui dá 6 vezes 24, 144, e feito a subtração, tá? Eu posso colocar o 4 fatorial em evidência, fica assim, 4 fatorial que multiplica a 30 menos 6, tudo bem? 30 menos 6. Ou ainda, 24 vezes 24. Isso vai me dar um total de 576. Ok? Vamos ao nosso terceiro problema. De quantas maneiras 3 homens e 3 mulheres podem ficar em fila, de modo que os homens fiquem intercalados pelas mulheres? Tá? Bom, como nós fizemos em situações anteriores, tá? A gente vai descrever uma das possibilidades. Vou descrever uma das possibilidades. Por exemplo, isso aqui pode acontecer, ó, o homem 2 aparecer, o homem 3 e aqui o homem 1. Essa é a sequência dos homens. E uma sequência possível para as mulheres é a mulher 2, a mulher 1 e a mulher 3. Essa é uma possibilidade, tá? Ok, legal. De quantas maneiras isso pode acontecer? Repare que isso aqui já é uma prática que a gente vem fazendo. A gente descreve uma das possibilidades e depois pensa em variar. De quantas maneiras isso pode acontecer? O que eu preciso fazer? Eu posso permutar as posições dos homens, que pode ser feito de 3 fatorial, permutação de 3, e eu posso também permutar as posições das mulheres, né? Que pode ser feito de permutação de 3 também, tá? Isso vai me dar 3 fatorial
vezes 3 fatorial. O que me leva a concluir que eu tenho que multiplicar? Porque eu tenho que permutar os homens e também permutar as mulheres. Esse E está atrelado, está ligado à multiplicação, pelo princípio fundamental da contagem. Tá? Isso vai me dar 6 vezes 6, que dá 36. Parece que o problema acabou, né? Mas não acabou não, tá? Porque eu criei uma relação de ordem aí inexistente. Eu fiz a imposição de que essa fila começaria com o homem. E isso não é verdade. O enunciado não coloca essa restrição, tá? Então, na verdade, o que eu fiz aqui é calculando o número de maneiras de se começar a fila com o homem. Tá? Agora eu tenho que pensar na outra possibilidade. Começar a fila com uma mulher. Não vai ser difícil, né? Visto que a situação é a mesma. Então o resultado também vai ser 36. Ou acontece isso aqui, ou acontece isso. Não tem como acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Eu estou diante do conectivo ou, então, para resolver o problema, basta somar essas possibilidades parciais. E a resposta, então, do problema vai ser 36 mais 36, que vai dar 72 possibilidades. Tá ok? Então, tá aqui. Com isso, nós encerramos nossa aula de exercício.